7 anos de diácono, mais de 7 anos. Nós estamos há 6 anos e meio aguardando essa ordenação. Tanto tempo esperando para realizar um sonho. Será que é justo privar tantos fiéis dos sacramentos? Quem lucra com tudo isso? Todos aqueles que ajudaram a financiar os meus 7 anos de estudos. O que eu vou poder dizer para eles? Os melhores anos que poderíamos nos dedicar para o apostolado, para a missão, para a evangelização, para a distribuição dos sacramentos, estão sendo jogados na espera. Quem que vai responder por tantas almas desatendidas, por tantas almas que não se confessaram, que morreram impenitentes, que não receberam a unção dos enfermos, que não assistiram às missas dominicais, porque uma proibição de ordenar padres? Mas infelizmente, por um ódio pessoal, por alguém que não gosta da nossa forma de ser, da nossa forma de pensar, nós fomos privados até hoje do sacramento da ordem. Toda vez que eu ligo para os meus pais, meus familiares, eles não compreendem essa realidade. O que ele fez que não pode ser ordenado? Que impedimento canônico tem? Se tivermos algum impedimento, que nos falem. Mas se não temos, por que então não podemos ser ordenados? Por que barram as ordenações? Ponha-se aqui no lugar nosso. É justo. Não, realmente não é justo. Foram 8 anos de abusos, arbitrariedades e injustiças. 8 anos de punição e perseguição. Por fim, chegou o momento que você poderá ouvir o drama dessas vocações contado por elas mesmas. Desde maio de 2019, vários diáconos dos arautos do Evangelho aguardando o momento de serem ordenados presbíteros. E na Igreja Católica, todos nós sabemos o que o Código de Direito Canônico determina. Cânon 1030. Somente por uma causa canônica, embora oculta, pode o bispo próprio ou o superior maior competente proibir aos diáconos destinados ao presbiterato, súditos seus, o acesso ao presbiterato. 6 meses depois da ordenação diaconal, se não existe nenhum delito, nenhum impedimento, que normalmente é muito grave, contra o candidato, ele já está apto para ser ordenado presbítero. Nós estamos há 6 anos e meio aguardando essa ordenação. O que fica nessa parte de trás aqui da sua cabeça? Esses diáconos provavelmente cometeram algum delito. Eles têm algum impedimento que faz com que eles não sejam dignos do presbiterado. Por algum delito grave? Não. Tudo consta que é por um desejo ou por um capricho de um prelado. 17 de agosto de 2022. Dom Brás de Avis havia afirmado em sua presença a Dom Damasceno. Aspas. A questão das ordenações deve ser com minha autorização. E se o senhor pedir, eu vou negar. Serão estas as razões canônicas para quase 30 diáconos serem privados durante 6 anos da ordenação presbiteral? Até hoje não se provou nada. Todos os processos, tanto civis quanto canônicos, foram arquivados. E nós estamos aqui, digamos assim, na geladeira, aguardando essa ordenação. Será por uma mera antipatia pessoal de um prelado que essas ordenações foram bloqueadas até o momento? É de se perguntar. Bom, padre, será que o senhor poderia explicar um pouco, então, qual que
é a gênese histórica desse congelamento das ordenações? Bem, a última ordenação dos alunos do Evangelho se deu em maio de 2019. Porque já em setembro de 2019 é exarado o decreto de comissariamento dos alunos do Evangelho e das duas sociedades de vida apostólica, transferindo temporariamente todas as atribuições do superior geral, que é quem decide das ordenações, para o comissário, caso Dom Raimundo Damasceno. Em fevereiro de 2020, Dom Damasceno, numa reunião, oficializa, deixando claro que a partir desse momento todos os processos relativos às ordenações futuras dos alunos do Evangelho deviam contar com a anuência dele, dependiam dele, e se reservava a si. E este procedimento de reserva é algo que é inteiramente dentro do direito, dentro da Igreja. Uma autoridade superior pode reservar a si certas atribuições. Perfeitamente. Até aí está em ordem. Bem, em fevereiro de 2021, portanto um ano depois, Dom Brás de Avis, prefeito do então dicastério, chamado dicastério dos religiosos, estabelece que ele se reserva a si o direito de autorizar qualquer ordenação dos arautos. Já isso é um tanto anômalo, porque uma autoridade tão altamente colocada quanto um dicastério romano normalmente não fica decidindo da ordenação desses ou daqueles padres na Ásia ou na África, ou o que seja. Já é uma situação anômala, mas ainda tem respaldo no direito. Agora, em maio de 2022, um ano depois, Dom Damasceno já tinha realizado um processo de discernimento com os candidatos às ordens, diáconos que já tinham um longo tempo já de preparação, e ele então investiga, verifica a questão dos estudos, etc. E tinha entrado em contato com cada um dos diáconos, prepara os processos, e quando ele comenta na congregação que ele tem este empenho, este projeto de retomar as ordenações, aí se dá um fato curioso, que nós viemos a saber em agosto de 2022, de uma conversa ocorrida anteriormente, e onde Brás de Avis, sem nenhuma preparação, sem nenhum prolegômeno, simplesmente afirma que para proceder a qualquer ordenação, o senhor precisa da minha autorização, e se o senhor pedir, eu vou negar. Isto se dá de uma forma unilateral, ou seja, é ele que toma a decisão da própria cabeça dele, sem respaldo no direito, porque ele não recorre a nenhum instrumento jurídico para demonstrar o porquê de uma decisão genérica, porque ele não está bloqueando um ou outro, está bloqueando um conjunto. Não apresenta nenhuma razão pelo fato de estar agindo assim. Este ato se dá, inclusive, de uma forma esdrúxula, pelo menos, porque não é através de um documento. É uma coisa que, portanto, não é oficializado juridicamente. E, além do mais, não é nem sequer comunicado oficialmente. No meio de uma conversa que ele solta isto. Então, é uma situação a mais anômala possível. E é desta situação que surge o congelamento, já há mais de 6 anos, tanto da ordenação dos atuais diáconos candidatos ao presbiterado, quanto de todos os candidatos ao diaconado que foram sendo formados e concluíram seus estudos. Agora, essa desconfiança que você tem, essa desconfiança que todos aqueles que seguem os arautos têm contra nós, diáconos, desconfiança infundada, portanto, ela deve ser reparada por aqueles que promoveram essa perseguição. E haverá reparação? Será que um dia nós poderemos auxiliar nos sacramentos aqui na Basílica e nos outros lugares onde nos pedem? Não sabemos. Tudo depende, por enquanto, da decisão de alguém que não quer que nós sejamos ordenados. Quando eu vi a situação do mundo em que estava, pelo menos no meu país, sou americano, e bom, nessa época morava no Canadá, da falta de sacerdotes que existia, que pessoas sem pastor, almas que necessitavam alguém que os guiassem, e eu quis tornar sacerdote. E para isso eu deixei família
eu deixei uma possível carreira no mundo, deixei amigos, enfim, meus sacrifícios que nós fizemos por amor a Nosso Senhor. Eu vim desde a Índia até aqui o Brasil para fazermos os nossos estudos e fui prometido desde quando ingressei aqui no seminário, desde 2017, para um dia sermos ordenados sacerdote para servirmos esta obra que o Monsenhor João fundou aqui em São Paulo. Eu deixei justamente esta vida boa que está na Noruega para vir para cá para me dedicar mais à vida de religião. E quando chegou na hora para ser ordenado diácono, depois de ser padre, de repente foi parado, tudo parado. Eu não posso me esquecer quando pela primeira vez eu entrei numa casa dos arautos, acompanhado pelo meu pai. Eu exclamei no meu interior e disse ao meu pai: Pai, quando eu crescer, eu quero ser um padre como eles. Fui ordenado em 2019 e aquele anseio da vocação que brilhava aos meus olhos, que estava próximo a alcançar o sacerdócio, eu vejo que isso se distancia. Já são mais de 6 anos que eu, enquanto diácono, não posso ser ordenado sacerdote. Quantos ministérios que não pude exercer em bem da Santa Igreja, em bem das almas que ali sofrem, que ali precisam de padres e sacerdotes que possam lhes ajudar nesses momentos tão críticos que a Igreja está. Faz até 12 anos que deixei a minha família e eu prometi que voltarei a encontrar com eles depois de ser ordenado sacerdote e, infelizmente, que eu tenho que afirmar, tanto para mim quanto para os meus pais, esperar mais um pouco, que não termina nunca. Então, essa é uma grande perplexidade, vendo ainda a situação do mundo, onde tem tantas paróquias, tantos bispos pedem aos arautos enviarem para seus dioceses ou as suas cidades sacerdotes e, infelizmente, temos que dizer não, porque nós não temos um número suficiente. E aconteceu neste domingo agora. Um padre entrou no confessionário um pouco antes das 9, ficou numa missa, terminou a missa e ainda tinha 25 pessoas para serem atendidas à confissão. Ele não poderia ficar mais, tinha que sair e perguntou se alguém o poderia substituir-me. E qual é a resposta? Infelizmente não tem padres. Sendo que muita gente fica sem a Santa Missa no domingo, sendo que os 27 diáconos que poderiam ser ordenados sacerdotes já estariam celebrando pelo menos uma missa todos os domingos, atendendo 27 comunidades a mais. Vemos no fim de semana um padre, 8, 9 horas no confessionário, atendendo confissões, e vemos quantas almas precisam de sacerdotes. Temos que nos limitar a ver os padres sobrecarregados, atendendo as confissões, saindo do confessionário e não tendo mais tempo para atender e vendo 25, 30 pessoas na fila da confissão ainda. Nós, percorrendo as várias casas dos arautos, vemos que tem alguns padres que já de certa idade avançada, com problemas de saúde, e que, contudo, eles, por consciência, eles querem levar o atendimento pastoral até onde conseguem. Eu, com 77 anos de idade, vejo cada vez mais necessidade de me dedicar, de sacrificar, de lutar, porque nós podíamos ter muito mais sacerdotes arautos exercendo esse ministério, fazendo todo esse bem, mas que por causa do comissariado não é feito. E nós estamos aguardando, ansiosos, de que nós possamos ter outros padres junto conosco, mais novos, mais dispostos, com mais dinamismo, mais entrega, né? Eles poderem exercer esse serviço que o sacerdote arauto do Evangelho procura fazer. Eu aqui sou padre na Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, estou aqui já há muitos anos e vejo com alegria o número de confissões aumentarem continuamente. Os sábados e os domingos é o dia inteiro. Durante a semana, às vezes são horas de confissão. Começa mais ou menos às 7h30 da noite e vai até 10, 10h30, porque quem vem aqui para ser atendido em confissão, ele vai ser atendido, e se ele espera, ele vai ser atendido, porque nós fazemos questão de atender todos aqueles que vêm e batem a porta pedindo o sacramento da penitência. Tenho 83 anos, ainda exercendo as funções sacerdotais com muito gosto, mas
Preciso da ajuda dos sacerdotes novos para o atendimento pastoral e os atendimentos das confissões. Rezemos para que se resolva logo essa barragem, verdadeira barragem, de ordenar novos sacerdotes. Fui ordenado na primeira leva de sacerdotes arautos e comecei a minha vida sacerdotal. O fato de eu viver privado, eu especialmente não, mas a associação de viver privado de novos membros para o sacerdote seria um modo de produzir um estado de estagnação que impediria o futuro crescimento da mesma, né? Enquanto isso ocorria, ficaram sendo preparados uma série de pessoas jovens que deveriam ser recebidos como sacerdotes. Ora, esses realmente foram atingidos por uma proibição de ordenação. Quer dizer, uma coisa completamente absurda numa situação como essa que a Igreja está atravessando nesse mundo tão perdido que a necessidade de sacerdotes é maior do que nunca, não? Ora, fazer isso numa época como a nossa é um verdadeiro absurdo, não? Porque desde que fossem pessoas realmente preparadas para o exercício sacerdotal, seria um absurdo, que é um absurdo, impedi-los que exerçam os sacerdotes. Eles estão inteiramente preparados para isso. Agora, considerando que o cardeal Braz de Avis toma essa iniciativa de congelar as ordenações, diante dele se abrem apenas duas hipóteses. Ou, de fato, os arautos têm casos gravíssimos que afetam a cada um dos 27 diáconos e também dos demais candidatos, ou então se trata de uma decisão arbitrária na qual o cardeal Braz de Avis quis fazer uso de um poder, mas sem respaldo no direito, e isto configuraria um quadro de eventual abuso de poder e abuso de autoridade. Aí, em relação a isto, é que se remete o cânon 1378, que vai tratar a respeito do abuso da autoridade, ou seja, abuso da autoridade se entende que a autoridade tenha um certo poder para agir em casos graves. Se ela faz um mau uso deste poder, ela faz um abuso. Né? Esse abuso comporta, segundo o cânon 1378, uma punição. Né? Existe um elenco de punições disponíveis, mas sem prejuízo da reparação do dano feito à pessoa que foi prejudicada. Tem que ser proporcional. E deve ser proporcional. No caso, nós temos um prejuízo para os indivíduos, né? O fato de eles terem entregado a sua vida, renunciado a tudo para seguir o serviço da Igreja que lhe é bloqueado, que lhe é impedido. Nós temos um prejuízo para a instituição, sobretudo no que tange à sua fama, mas também às suas atividades. Porque muitas atividades dos arautos, o serviço que os arautos dão à Igreja, em boa medida, se faz através do exercício do ministério. Além do mais, é evidente que mais sacerdotes teria realizado um apostolado mais amplo e teria favorecido novas vocações, eventualmente também sacerdotais. Sim. Portanto, há um fenômeno também procurado ou não, mas de fato de asfixia da instituição e finalmente prejuízo para a própria Igreja. Porque, afinal de contas, os últimos em pagar o preço são os próprios fiéis, que se veriam beneficiados de uma ação que a Igreja não lhes proporciona, sobretudo hoje em dia, com a atual crise de vocações.
Outro dia eu estava fazendo uma viagem, paramos num posto de gasolina, o frentista, o jovem que estava ali fazendo o trabalho dele, olhou para minha roupa, eu estava com este hábito, e ele perguntou: "O senhor é padre?" Eu olhei para ele, nem sabia o que responder direito e disse: "Olha, não sou padre." Ele disse: "Eu preciso da ajuda de um padre, porque a minha vida está um inferno." E eu não podia ajudá-lo. Depois de 7 anos de seminário, depois de mais 5 anos aguardando, eu não podia exercer o meu ofício, não podia ajudá-lo. Aqui nesse setor que estamos, fazemos pão, temos expediente também. Ficamos de expediente e aqui recebe todos os pedidos de unção dos enfermos, de toda a São Paulo e região. Quantas vezes, estando no expediente, nos ligaram e pediram um padre para a unção dos enfermos? Nós passamos para o padre responsável, mas ele é só um, porque não temos mais padres. E 5 minutos depois liga a pessoa chorando, desesperada, tivemos que acalmá-la no telefone, porque morreu. O enfermo que ela pediu o sacramento morreu antes de ser atendido, porque só tínhamos um padre. Se tivéssemos outro, mandávamos outro padre para atender, mas não tem padres suficientes. Mas somos obrigados a dizer que não. Faltam vocações? Faltam sacerdotes? Estamos esperando. O que falta é dar a oportunidade ao Espírito Santo de agir. Não nos resta senão pensar. Existe gente por aí que contraria nosso Senhor Jesus Cristo e combate o Espírito Santo. Porque foi nosso Senhor que disse: "Pedi ao Pai que envie operários para a sua vinha." Nosso Senhor mandou. Quantas vocações! E agora estamos aqui esperando há tantos anos, quando a igreja carece de operários. Será que é justo privar tantos fiéis dos sacramentos? Quem que vai responder por tantas almas desatendidas, por tantas almas que não se confessaram, que morreram impenitentes, que não receberam a unção dos enfermos, que não assistiram às missas dominicais, porque uma proibição de ordenar padres? Quem vai responder por isso? Por outro lado também, muitas vezes se pergunta, e os familiares? Certa vez, bastante tempo atrás, quando éramos jovens, no ensino fundamental, entre vários surgiu a ideia de brincarmos de missa, de conseguir os materiais e fazer como o padre fazia na missa. Em pouco tempo, cada um foi atrás do material, um conseguiu uma taça, que é seu cálice, outro conseguiu um missal velho, e cabia a mim conseguir as alfaias, uma vez que minha mãe era costureira. Chegando em casa, expliquei para ela, ela achou um pouco estranho o pedido, mas aceitou. Ela conseguiu um tecido branco, bonito, ela desenhava as margens e ela costurava, e foi uma alegria. Chegando em casa, eu mostrei a casula, tudo que tinha feito, o cálice, todo o material, e disse para ela que agora ia rezar uma missa. Ia para o quarto e rezar uma missa. E quando começou a missa, em nome do Pai e do Filho, ao virar para trás para dizer a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a surpresa, estavam, sobretudo, a mãe saía e entrava e o pai assistindo a missa sentado. Essa missa, todo o tempo. Acabada a missa, minha mãe sempre comentava e emocionada 2 coisas. Que ela tinha dado seu filho a Nossa Senhora, e agora ele tinha 2 mães, e que ela um dia ia ter um filho padre. Pois bem, passaram-se os tempos, era sábado, recebo a notícia que minha mãe tinha sido acometida por uma grave doença. No dia seguinte, já sabendo o diagnóstico, eu fui com o padre lá, tive a alegria de vê-la recebendo os santos sacramentos, e foi a última vez que os olhos delas puderam me ver. Depois de 5 dias, esses olhos meus nunca mais a veriam nessa terra. Deus chamava-se para si. E aquelas lágrimas de mãe dadas por esse filho, certamente Deus não deixaria em vão. Entretanto, daquela missa de criança, ainda restava meu pai. E ele, passado o tempo, 1º de filosofia, 2º de filosofia, 3º de filosofia, 1 ano no tirocínio, 4 anos de teologia, terminado o curso de teologia, terminado o seminário, ele me perguntava: quando você vai se formar padre? Quando vai ser padre? Lá na Índia é incompreensível, a pessoa não entende, especialmente a minoria católica que existe lá, que quando uma pessoa, um seminarista, faz seus estudos, ele tem que aceder ao sacerdócio imediatamente quando termina os estudos. Na minha terra, pelo menos, alguém que termina um seminário e não é ordenado
fica super mal, não só para a própria pessoa, mas também para a própria família. O que ele fez que não pode ser ordenado? Que impedimento canônico tem? Se tivermos algum impedimento, que nos falem. Mas se não temos, por que então não podemos ser ordenados? Por que barram as ordenações? Toda vez que eu ligo para os meus pais, meus familiares, eles não compreendem essa realidade. Dessa forma, está sendo difamada devido ao comissariado. Minha mãe me pergunta, meu pai me perguntava constantemente, porque, claro, é normal, as pessoas querem saber. O que responder para eles, senão que isso estava na mão de outros, que não dependia mais de mim? E assim se foi cada ano passando. Já faz 5 anos que termino os estudos, ainda aguardando o momento de dar essa alegria para ele, nos seus 82 anos, de confortá-lo com os santos sacramentos da igreja. Minha família também. Meu pai, ele está muito doente, quase ao mesmo tempo que eu tenho diácono, ele está doente, ele não tem mais consciência. Mas um dos sonhos dele também era me ver sacerdote. Então, isso vai se cumprir. E ele me verá sacerdote. Ele não desiste da sua doença, eu também não posso desistir. Chegou o ano de 2021, meu pai foi acometido por uma doença e aquela esperança dele, aquele sonho que ele tinha de ter os 2 filhos ordenados, ele foi para o hospital com esse sonho e infelizmente não pôde vê-lo realizado nesta terra. Inclusive, lembro que na véspera do seu falecimento, disse para ele no leito de dor: pai, força, o Senhor verá os 2 filhos do Senhor ordenados nesta terra ainda. E ele já na inconsciência não conseguia ouvir, mas sentia que ele estava ouvindo e que ele queria estar presente. Ele disse: isso não vai deixar minha mãe sozinha na ordenação, vai ser muito triste para ela, eu quero que o Senhor esteja também. O Senhor vendo a ordenação, tanto minha quanto do meu irmão gêmeo, imagina o que será, então força. E aquilo foi duro dizer isso para ele no leito de dor e sobretudo foi duro ter que vê-lo falecer e não ver realizado esse sonho. E até hoje minha mãe pergunta e o sonho dela de ver os 2 filhos ordenados, eu não tenho o que responder. E hoje a pergunta que faço é: até quando vamos esperar? Ouvindo essas histórias, a gente fica com a impressão: nossa, são as lágrimas, são as dores deste arauto, são as dores daquele arauto, são as lágrimas de uma família, de uma mãe, de um pai que está aguardando até hoje. Mas há alguém que sofre mais. Há lágrimas que são muito mais pungentes do que as nossas. São as lágrimas da igreja. A igreja precisa de sacerdotes. Deus suscita vocações. Essas pessoas dizem sim à vocação de Deus. As famílias entregam esses jovens a Deus e alguém fecha a porta. Quando tudo isso vai acabar? 7 anos de diácono. Mais de 7 anos. É difícil. E há 7 anos estou esperando a ordenação presbiteral. Estou aguardando a ordenação presbiteral, por um problema que eu não sei bem qual. Nesse período, onde eu poderia ter feito uma carreira, onde eu poderia ter desenvolvido qualquer outra profissão. Os melhores anos de nossa vida, hoje estamos com 32 anos, os melhores anos que poderíamos nos dedicar para o apostolado, para a missão, para a evangelização, para a distribuição dos sacramentos, estão sendo jogados na espera. Já pensou que chega no seu fim do curso, medicina, você quer ajudar os doentes e dizem: não, espera mais um pouco. Agora, esse mundo está cheio de doentes de alma e nós queremos ajudar os doentes de alma. Não pode. Por quê? Ninguém sabe. Talvez ser sacerdote seja um dos ofícios que mais tempo demore para a formação. Entretanto, se tivéssemos escolhido outra profissão, médico, advogado, já estaríamos exercendo. Como escolhimos a profissão de sacerdote, não podemos exercê-la. Por quê? Hoje é um dia de alegria, claro, o dia da formatura, mas também um dia que paira uma certa indignação, porque foram 7 anos de estudo, esforço, mas de que valeu? E agora? Não a perspectiva do futuro, e agora? O que vai acontecer? Do que valeu todo o esforço, toda a dedicação? Vamos ficar congelados durante quanto tempo? Já são 7 turmas. Será que vamos ter que esperar também 7 anos? Será que vamos ter forças para esperar 7 anos? Então ficamos com essas incógnitas
E quando um dos meus companheiros do primeiro ano de filosofia hoje me pergunta: e agora, o que vai acontecer com o senhor? E eu digo: eu não sei. Eu vejo que fica na fisionomia dele estampada a mesma incógnita com a qual eu estou vivendo todos esses anos de estudos. E a gente se pergunta também: quem lucra com tudo isso? Todas as turmas de seminaristas que estão terminando e não sabem o que vai acontecer no futuro? Se vão poder ser ordenados? Ou todas as pessoas, os fiéis que estão cada vez mais necessitados de um auxílio? Ou a própria igreja, que se vê privada de tantos sacerdotes que ela poderia ter dezenas de sacerdotes? Eu também tenho uma pergunta a fazer. E todos aqueles benfeitores, as minhas madrinhas, todos aqueles que ajudaram a financiar os meus 7 anos de estudos, o que eu vou poder dizer para eles? Esperem, esperem, esperem. Não sei quando isso vai passar. E enquanto diácono, encontramos com vários seminaristas que participaram de cerimônias junto conosco, porque alguns já são padres e foram diáconos num período muito inferior ao meu. E eles me perguntam, por que eu não fui ordenado padre? Mas os próprios padres da diocese dizem para nós: nossa, vocês não vão ser ordenados nunca, porque nós conhecemos eles de seminaristas, quando receberam os ministérios, quando foram diáconos e quando foram sacerdotes. E nós continuamos de diáconos. Eles ainda ficam perplexos sem saber por que nós não fomos ordenados ainda sacerdotes. Outras famílias também me perguntam qual é a razão disso tudo. Por que tanta dificuldade em ordenar um diácono que exerce o seu munus diaconal em benefício das almas? O que poderíamos explicar para eles e também para nós? Qual que é essa razão? E eles dizem uma coisa: nossa, vocês são muito idealistas. E somos mesmo, porque nós não vamos desistir nunca. E também quem está assistindo esse vídeo é por você também. Porque o sacerdote não é para o serviço próprio. O sacerdote é ordenado para a igreja. E é isso que nós estamos esperando. Mas o que aconteceu? Nós começamos o ano de 2017 com aquela perspectiva, com aquela expectativa, sobretudo porque era o nosso último ano de teologia. Estávamos ali a ponto de terminar os estudos, então com aquela perspectiva ao longo do ano: será que nesse ano vai haver ordenações? Será que alguns da nossa turma vão ser ordenados? Estávamos nessa expectativa quando, em meados de 2017, chega a notícia para nós da visita apostólica. Eu tinha 16 anos quando começou a visita apostólica e eu me lembro muito bem daquela missa inaugural. Eu estava ajudando no altar e aquela incógnita que estava na cabeça de todos: como vai acabar tudo isso? O que vai acontecer? O que virá no futuro? Agora, o que eu não podia imaginar é que eu terminaria os 2 últimos anos de ensino médio que tinha para fazer, 3 anos de filosofia depois, 4 anos de teologia, tudo isso para terminar numa incógnita. O que vai acontecer comigo agora? Eu fui motorista para Dom Jaime quando ele fez a visita. Depois conversei muito com os visitadores, outros. E eles diziam: não se preocupe que não vai acontecer nada. De fato, não aconteceu nada. Estamos igual. Está tudo parado. Em 2019, quando nós iniciamos os estudos de filosofia, era justo no ano em que entrávamos na tempestade chamada comissariado. Hoje, 2025, eu concluo e essa tempestade ainda não passou. Imaginem só, 7 anos esperando, seria mais ou menos 100 padres a menos nos arautos. Por quê? Injustiça. Pura injustiça. Não dá pra saber por quê. Ninguém nos explica. Já perguntamos para vários, ninguém nos explica. Por que estamos esperando tanto tempo? Por um ódio pessoal. Por alguém que não gosta da nossa forma de ser, da nossa forma de pensar, nós fomos privados até hoje do sacramento da ordem. Até quando essa tempestade vai tentar naufragar a barca dos arautos do Evangelho? Os únicos comissariados que tiveram impedidos de ter ordenações sacerdotais e diaconais foram os arautos. É justo. Não é por uma simpatia com os arautos, mas é pela igreja. Eu pergunto, quem está assistindo, ponha-se aqui no lugar nosso. É justo. Uma coisa é certa, que Deus sabe de tudo. E aqueles que procuram impedir o benefício das almas terão a sua recompensa
bem paga diante de Deus. E o meu sonho de ser padre? Tanto tempo esperando para realizar um sonho. Quando era muito pequeno, fomos visitar uma casa dos arautos, mas como uma família. E andando por um dos corredores, se aproximou, tinha uma freira lá, de uma congregação espanhola. Ela me chamou e me disse: menino, deixa ver as suas mãos. Aí eu mostrei as mãos para ela e ela me disse: será sacerdote. Aí, era uma criança, acho que tinha 8 anos, 7 anos. Aquilo passou, mas eu fui encontrando com ela ao longo da vida, muitas vezes. Se não me engano, ela tem 100 anos hoje em dia. Então, nunca pensei em outra coisa, sinceramente. Quando criança, na cidade de Maringá, cuidava de minha paróquia. Uma pessoa que atualmente nos assiste no comissariado. E, em certa ocasião, a senhora minha mãe levou os filhos para cumprimentar esse sacerdote no final da missa. E ele perguntou para ela se daqueles 3 sairia algum sacerdote. E ela apontou para o mais velho. O comissário disse: não vai ser ele. Vai ser esse outro aqui. E apontou para mim. A mãe até levou uma surpresa na hora. E atualmente, peço a intercessão dele, sobretudo um esclarecimento, se ele puder nos ajudar com algum esclarecimento. Por que as ordenações não saem? Por que não somos ordenados? Muitos de meus irmãos de vocação estão passando pela mesma provação, mesma tribulação, mesma situação. Mas, no meu caso concreto, tem um agravante, que é o fato de esse ser um sonho que eu tenho desde pequeno, e esse sonho foi confirmado pelo meu pai, meu fundador, Monsenhor João Clá, que várias vezes me disse pessoalmente, diretamente a mim, perguntando se eu queria ser sacerdote. E foi justamente nesta basílica, nesse corredor central, onde nos encontramos, que em 2009, em outubro de 2009, o Monsenhor João, após uma Santa Missa, estava saindo e quando foi nossa surpresa que Monsenhor, cruzando esse corredor no cortejo de saída da Santa Missa, Monsenhor João parou, cumprimentou a meus pais e depois me olhou fixamente e disse em espanhol: "Você já pensou em ser sacerdote de los heraldos?" Monsenhor João dia a dia foi confirmando na vocação. Até chegou o dia que ele me chamou, fiz o pedido e ele me chamou, escolheu e fui ordenado diácono, com uma grande promessa, que era a promessa do sacerdócio. Vinha junto uma promessa, que eu tenho certeza que vai se cumprir, mas já era para ter se cumprido. E até hoje estou detrás dessa promessa que Monsenhor João realizou, que certamente do alto do céu ele está fazendo tudo para que se cumpra essa promessa. Mas uma coisa eu tenho muito clara, que se nesta vida os homens não cumprem as promessas, com os santos é diferente. E se Monsenhor João, ele estando aqui conosco, ele fez uma promessa, Deus cumprirá. Por mais que parece que não chega nunca, chegará. E de onde nós temos forças? A primeira é essa promessa de Deus, que se manifesta por meio dos homens providenciais, neste caso de meu fundador, que talvez no meio desta espera, antes de ele partir para a eternidade, certo dia de aniversário, ele me diz: "Eu queria lhe dizer que eu estou muito contente com o seu serviço." Isso foi como um bálsamo dentro de toda essa espera, dizer: meu Deus, estamos no caminho certo, chegará. E uma das esperanças que sempre tinha era de justamente que ele fosse presente na nossa ordenação. Bom, Deus sabe o que faz. Infelizmente, hoje em dia, isso não é mais possível. Ele já é falecido, faleceu ano passado, 1º dia de novembro. Então já faz mais de um ano. Agora vai assistir desde o céu se um dia essas portas abrem. Até agora ainda estão fechados por causa deste comissariado. E eu espero que Deus faça justiça e isso acabe o quanto antes, essa perseguição que está sendo feita, e que Nossa Senhora seja servida por novos sacerdotes. Pessoas poderão querer impedir que se cumpra? Pode ser, mas as portas do inferno nunca poderão vencer as promessas do Divino Salvador e de aqueles varões
que Ele colocou nesta terra para nos guiar até o céu. Há um outro fato ainda a ser considerado dentro desse drama das ordenações dos arautos do Evangelho, que, aliás, não é um drama dos arautos do Evangelho, mas sim um drama da Igreja. Sobretudo, se nós analisarmos o declínio de vocações sacerdotais dentro da Igreja. Ou seja, não aparecem novas vocações. Há de se ressaltar o seguinte: na Ásia e na África, sim, está havendo um crescimento de vocações. Mas, porém, no velho continente, o continente europeu, e nas Américas, infelizmente, a verdade não é esta. Ou seja, está acontecendo, está havendo um declínio de vocações. Preparamos para os nossos seguidores um gráfico de 2011 a 2025, com dados do Anuário Pontifício que apresentam o declínio das vocações sacerdotais. Sendo que nós também preparamos um outro gráfico com os candidatos à ordenação dos arautos do Evangelho desses anos de comissariado, ou seja, de 2020 a 2025. É um gráfico ascensional. E também temos que recordar do seguinte: os arautos do Evangelho têm missão na África, mas não uma missão muito grande. A nossa maior missão é na América e também na Europa. Ou seja, esses candidatos que não podem ser ordenados de forma arbitrária, eles poderiam estar atuando nesses continentes, onde a Igreja mais precisa deles. Bem, o senhor me pergunta se os seminaristas e os diáconos têm direito de exigir para serem ordenados. É preciso considerar primeiro que o número 26 da Gaudium et Spes recorda o direito de todos os fiéis de escolher livremente o estado de vida e de constituir uma família. Por sua vez, o cânon 219 do Código de Direito Canônico estabelece que todos os fiéis têm o direito de ser imunes de qualquer coação na escolha do estado de vida. Ninguém pode obrigar ninguém a ser nada. Cada um é livre para escolher seu estado de vida. Agora, absolutamente falando, a recepção do sacramento da ordem não é um direito subjetivo do fiel, pois os sacramentos são sempre um dom de Deus concedidos por mediação da Igreja. Por exemplo, no caso de alguém que deseja constituir uma família, para entenderem o que eu vou explicar agora. Determinado homem tem o direito a constituir a família, estamos todos de acordo, é direito natural. De escolher sua própria esposa, também direito natural, ele tem o direito de escolher sua própria esposa. Contudo, deve-se ter em vista que o exercício desse direito não é unilateral. Está condicionado, claro. Para um homem casar-se, dependerá dela, a pretendida, corresponder à sua escolha. São dois direitos. Quando um não quer, dois não casam. Agora, no caso daqueles que pretendem ser religiosos, religiosas ou sacerdotes, dependerá da aceitação da autoridade correspondente e dos critérios estabelecidos pela Igreja. Daí existirem períodos de preparação. No caso dos que concluíram o septiênio, 3 anos de filosofia, 4 de teologia, há uma legítima expectativa para dar os passos seguintes, ou seja, de receber os ministérios de leitor e de acólito. E a seu tempo, as ordens sacras, com muita mais razão, claro, os diáconos e antes deles, aqueles que já receberam o leitorado e o acolitado. Por quê? Pelo princípio, que é de direito natural, de mútua confiança. Esse princípio é reconhecido pela legislação civil dos países onde vigora o Estado de Direito, para evitar arbitrariedades, com muito mais razão dentro da Igreja Católica. Pense no seguinte: o jovem abandonou a possibilidade de fazer uma carreira no mundo. O superior permitiu que ele iniciasse seus estudos e que os concluísse, sem nada dizer que não seria ordenado. A cada fase, permitia que ele passasse para a fase seguinte, sem fazer nenhuma ressalva. Passam-se os anos de sua conclusão, a conclusão do curso, dos 3 anos de filosofia, 4 de teologia, portanto 7 anos de sua vida dedicados. E ele continua sem ser ordenado. É legítimo que o superior continue sem informar se ele vai ou não ser ordenado? Parece que não, pois isso significaria uma ruptura na relação de mútua confiança. Seria uma arbitrariedade e até uma falta de caridade.
No caso dos diáconos, isso fica ainda mais grave, porque no caso dos diáconos que são ordenados tendo em vista o presbiterado, não fala aqui dos diáconos chamados permanentes, porque existe um dispositivo canônico, o Cano 1030, que estabelece o seguinte: somente por uma causa canônica, embora oculta, pode o bispo próprio ou o superior maior, no caso do Instituto de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica, proibir aos diáconos destinados ao presbiterato, que sejam súditos seus, o acesso ao presbiterato. Então, só pode proibir de ser ordenado por uma causa canônica. O impedimento, portanto. Agora, no caso concreto do superior dos diáconos arautos do Evangelho, o superior atual é o cardeal Dom Raimundo Damasceno, que é o comissário pontifício. Ele já declarou por escrito que não pesa sobre nenhum deles qualquer denúncia, investigação, processo ou condenação. Portanto, não existe nenhuma irregularidade, nenhum impedimento. Logo, conclusão: nada impede de que seja iniciado o processo para a ordenação desses diáconos. Impedir configuraria, em tese, abuso de autoridade, pois o direito não estabelece, para os casos dos diáconos que têm em vista ser ordenados sacerdotes, um critério de vontade livre do superior. Não estabelece isso. Estabelece critérios objetivos. E assim, além de falta de caridade, estaria lesando a justiça. Responda você mesmo. Num contexto onde há falta de vocações sacerdotais e também muita desistência de sacerdotes a seguir e realizar o seu ministério, quando que, por outro lado, há um crescimento de vocações dentro dos arautos do Evangelho que desejam receber o sacramento da ordem, pode-se afirmar honestamente que o bloqueio dessas ordenações visa o bem da Igreja? Ou é uma decisão destinada a prejudicar a Santa Igreja? Quem toma esta decisão e a mantém à revelia do direito canônico faz causa comum com os amigos da Igreja ou com seus inimigos? A quem aproveita esse crime?